invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declaro aberta a sessão especial convocada através da Resolução Administrativa número 165 de 2024, de autoria da deputada Iracema Vale, para serem debatidos temas relacionados com as eleições de 2024. Convido para compor a mesa o senhor deputado estadual Roberto Costa, segundo secretário da mesa diretora, o senhor deputado Antônio Pereira, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, senhor desembargador José Luiz de Almeida, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, senhor desembargador José Gonçalo, vice-presidente e corregedor do TRE, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça. Senhor defensor Luiz Otávio Moraes, defensor público representando a Defensoria Geral. Concedo a palavra ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Luiz Almeida. Presidente, é um prazer poder me dirigir a essa augusta casa, a casa dos representantes dos cidadãos maranhenses. E quero aproveitar, presidente, para descontrair um pouco, já que tivemos que começar com certo atraso, é compreensível em face da relevância dos temas tratados. O Epicuro ensinava que nós devemos buscar a felicidade nas coisas mais simples. E eu tenho buscado, presidente, ao longo da minha vida, sendo uma pessoa simples como sou, eu tenho buscado a felicidade nas coisas mais simples. E devo dizer a Vossa Excelência e aos demais parlamentares dessa casa, aos convidados, aos funcionários do tribunal, que definitivamente solenidade para mim não é uma coisa simples. Poderia concluir, portanto, que diante dessa constatação, eu poderia até não estar feliz. Mas estoicamente, para continuar refletindo filosoficamente, eu tenho enfrentado as solenidades porque elas são próprias do exercício do meu cargo. Não é fácil, entretanto, mas o faço de bom grado. Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral está aqui hoje representado por mim, pelo desembargador Gonçalo, assessorados que estamos por uma equipe, diria até multifacetada, para trazer algumas informações, algumas reflexões em torno da legislação que regerá o pleito eleitoral vindouro. Eu preciso chamar a atenção, presidente, para as resoluções recentemente baixadas pelo TSE, muitas das quais são apenas em complementação àquelas que já estavam vigendo. Mas eu preciso dizer, usando uma reflexão do Nietzsche, que quando a gente olha muito para o abismo, a gente pode ser tragado por esse abismo. O que quero dizer com isso? É que no pleito que se avizinha, a reflexão mais detida que devem fazer todos
aqueles que pleiteiam uma representação, é para a questão das fake news, das deepfake, que contaminaram o processo eleitoral brasileiro. E por que peço uma especial atenção? Porque as consequências da veiculação de uma fake news, de uma deepfake, enfim, as consequências para um pleito eleitoral contaminado por mentiras, elas são gravíssimas para a democracia. E aqueles que eventualmente forem protagonistas dessas ações deletérias e danosas que contaminam o processo eleitoral de forma, às vezes, irremediável, as consequências são: tendo sido registrado, ter a cassação do registro. E tendo sido diplomado, tendo a cassação do mandato. Nós vivemos, presidente, e é preciso que aproveitemos essa oportunidade para que reflitamos todos juntos. Nós implementamos no Brasil, consolidamos no Brasil, infelizmente, até com certo glamour, a cultura da transgressão. As pessoas acham que uma eleição é um ambiente para um vale-tudo. Eu posto tudo, eu faço tudo, e eu creio, eu acredito na omissão das instâncias de controle para que eu possa continuar transgredindo. E quando eu digo isso, eu digo com muita prudência, porque sei que isso não é algo disseminado em todo esse tecido, mas uma parte diminuta, mas que em face da relevância dessas ações, terminam contaminando todo o processo e levando de roldão os outros, que terminam concluindo que numa terra de sapo é preciso estar de cócora com eles. É preciso também se igualar àqueles que não têm compromisso com a ordem pública e com o exercício da cidadania. Então, o que eu quero trazer à reflexão dos senhores, essa tem sido a minha profissão de fé. Eu tenho lutado todos os dias, todas as horas, durante toda a minha história de magistrado, para tentar disseminar o sentimento no cidadão, na sociedade e, sobretudo, naqueles que se aventuram ao exercício de um mandato legislativo. É preciso consolidar a cultura reversa, a cultura do agir corretamente, a cultura do agir segundo a lei, porque só assim nós vamos fortalecer a nossa democracia. Eu estou fazendo essa abertura, presidente, com muita honra, e devo dizer que eu não poderia deixar que essa oportunidade escapasse para que concitasse todos nós a essa reflexão, em torno da necessidade de que disseminemos junto à sociedade um sentimento forte e definitivo de que, percorrendo o caminho da legalidade, nós construímos uma sociedade melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Tudo que se faz hoje tem reflexo no futuro. Quando eu digo que há uma cultura disseminada, consolidada, definitiva da transgressão, é porque ao longo da minha vida eu tenho testemunhado que há muitos que apostam que é possível viver à luz da transgressão e que nada acontece. É preciso, sob essa perspectiva de análise, avaliar sempre os legisladores a possibilidade da preconização de leis referenda, de punições mais acerbas para aqueles que transgredirem a ordem, sobretudo no período eleitoral. Hoje, as penas que são preconizadas na legislação eleitoral, elas não são dissuasórias. Ninguém se estimula a cumprir a lei em face de uma reprimenda possível, porque a reprimenda, infelizmente,
ela não é daquela que desestimula. Essa audiência pública é uma oportunidade que todos temos para uma intensa e profunda reflexão em torno de qual contribuição nós podemos dar para reverter esse quadro que a todos nós nos incomoda. Mas é preciso compreender que a reversão do quadro não dar-se-á apenas à luz de palavras que terminam se traduzindo apenas em um sopro. A mudança que se faz e que se fará depende fundamentalmente das nossas ações e das ações, sobretudo, do homem público, de quem a sociedade espera conduta ilibada, conduta retilínea, conduta tendente a construir para futuras gerações um caldo de cultura tendente a dissimular a prática de qualquer tipo de ilegalidade. É preciso olhar a realidade com os olhos de bem ver. É preciso saber para onde queremos ir. E eu conto aquela fábula segundo a qual um cidadão, fábula não, uma história segundo a qual um cidadão estava num determinado caminho e de repente ele se depara com uma bifurcação, com dois caminhos diferentes. E ele indaga então a um transeunte, para onde vai dar este caminho? Ele pergunta, para onde o senhor quer ir? Ele disse, não sei. Ele disse, então siga qualquer caminho, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vale. E nós temos que ter a convicção do que nós queremos deixar plantado, do que nós queremos deixar sedimentado. E o melhor ambiente para refletir sobre essas questões é na casa dos nossos representantes. É aqui que temos que ponderar sobre as nossas ações, para tentar disseminar, consolidar essa cultura. A cultura de que, agindo corretamente, é possível alcançar o mesmo lugar daqueles que vivem à luz das transgressões. A nossa equipe estará aqui, presidente, para falar alguma coisa sobre o processo eleitoral, para refletir junto a essa casa, para ouvir as ponderações, para ouvir os argumentos, para ouvir as reclamações. Nós temos plena convicção de que nós não nos bastamos apenas porque temos um cargo que exercemos e devemos exercer mesmo com plenitude e com determinação. Nós nos bastamos e nós podemos fazer muitos se nós unirmos as nossas ações em torno desse objetivo comum. E o objetivo comum de todos nós, dos deputados, dos senadores, dos federais, estaduais, enfim, de todos aqueles que buscam uma outorga, é fazer a melhor representação. É tudo isso que nós esperamos. Eu confesso, presidente, já vou encerrar agora, eu fico às vezes agoniado com o fato de ter que cumprir a hora. A minha equipe talvez nem compreenda porque tanto assodamento no cumprimento do horário. Presidente, eu tenho 70 anos. Eu já vivi mais do que ainda tenho para viver. O tempo urge. Eu tenho pressa. Todos temos pressa. É preciso racionalizar o uso do tempo. E nós só seremos capazes de racionalizar o uso do tempo se nós formos capazes de cumprir os nossos horários. Eu disse, o desembargador Gonçalo até me apoiou. Aqui é um momento de leveza da minha fala. Eu disse ao desembargador Gonçalo que eu gostaria de ter colocado em todos os convites do TRE uma frase lapidar bem no rodapé. Cumprimento, pontualidade é uma virtude. Os meus assessores não permitiram. O desembargador Gonçalo me disse que até me apoiava, mas eu desisti da ideia. Mas eu sei que muitas vezes não é possível cumprir o horário. Mas sendo possível, é sempre bom que a gente o faça. Porque nós vivemos todos, sobretudo quem tem a minha idade, aquilo que chamo, que nomino, e fiz isso com 3 artigos que escrevi recentemente, uma trilogia, nós vivemos a angústia da aceleração da vida. E quem chega aos 70 anos, vendo tanta coisa para construir, e vendo o tempo se afunilando, as perspectivas de futuro diminuindo, é natural que a gente tenha pressa. E a pressa que eu tenho, presidente, também é, além de tudo que tenho construído na minha vida, sobretudo no seio da minha família,
é poder ter a oportunidade de vender as minhas mensagens, aquilo que penso, aquilo que é o norte, o rumo, o prumo, a determinação da minha vida inteira, que é tentar fazer o melhor, fazendo com dignidade, com altivez e respeitando, sobretudo, o cidadão que deposita em nós, homens públicos, a sua confiança. É isso, eu declaro abertos os trabalhos e vou pedir permissão à senhora para me retirar em face de compromisso. Ainda há pouco já mandaram várias mensagens que estão me aguardando. Eu tinha marcado compromisso às 11 horas. Eu preciso ir ao tribunal. Mas quero dizer à senhora, mais uma vez, que estamos felizes com a nossa equipe. Agradeço a fidalguia com que fomos recebidos nesta casa, por todos os deputados que nos cumprimentaram. Agradeço a fidalguia de Vossa Excelência, a simpatia de Vossa Excelência, essa capacidade que tem de aglutinar e de chamar para si essas ações que são voltadas ao interesse público. Eu deixo um forte abraço a todos, esperando não, com a convicção de que a minha equipe, a equipe do desembargador Gonçalo, estará aqui para ouvir as reclamações, ouvir as ponderações e, quem sabe, presidente, até, e a minha expectativa não morre nunca, até, quem sabe, receber elogios em face da nossa atuação. Se os elogios vierem, eles serão bem-vindos, mas confesso que a nossa preocupação maior é receber as reclamações para tentar melhorar o curso, tentar melhorar a nossa trajetória. É isso, um grande abraço a todos e peço perdão por ter que me ausentar. Grande abraço, bom dia. A gente vai ficar aqui sentindo muito a sua ausência, mas nós vamos entender a necessidade da sua pressa aí para cumprir outro compromisso. Agradeço imensamente a sua presença aqui conosco, agradeço a parceria, a cortesia com que sempre também sou recebida, a deferência de Vossa Excelência para com essa casa, para com os deputados, para comigo. Muito obrigada. E os elogios virão com certeza. Eu já o faço. Né, já o faço, porque sei que só o gesto de Vossas Excelências estarem aqui conosco, dispostos a esclarecer dúvidas, e quero dizer aos deputados e a Vossas Excelências que está sendo transmitido ao vivo, né, pela TV Assembleia. Quer dizer, não é só uma dúvida que esclarece aqui em plenário, mas que tem uma repercussão maior no estado do Maranhão. Eu agradeço e já faço aqui menções elogiosas, viu? Muito obrigada. Concedo a palavra. Concedo a palavra ao senhor, ao vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus por esse momento em nossas vidas. E já adianto, para não ser redundante, que vou fazer minhas palavras do desembargador Zé Luiz. Porque eu sei que todos vocês estão aqui para ouvir o que os nossos colaboradores do Tribunal de Justiça, nossos membros, têm a dizerem. Que saibam que o que vai ser exposto aqui são pessoas do melhor gabarito, muito capacitadas, e tem o propósito de tirar dúvida de todas aquelas pessoas que, porventura, tenham dúvidas sobre os assuntos que serão tratados aqui hoje. Quero aproveitar também para agradecer aqui a presidente e a todos os deputados e deputadas por nos acolherem nesse momento, acolherem também na parceria, e mais uma vez agradecer ao desembargador Zé Luiz e todos os membros da nossa corte e colaboradores pelo apoio que a Corregedoria tem recebido no implemento dessas ações. Essas audiências públicas que pretendemos fazer, como estava falando há pouco aqui para o deputado Roberto Costa, e já conversamos com as nossas colaboradoras lá do tribunal, tem o propósito de fazermos elas em todo o estado, né? Certamente não vai ser possível em toda a cidade, mas iremos convidar para regiões, aliás, para audiências regionais, e vamos convidar os políticos, os partidos, as pessoas que tiverem interesse em tirar suas dúvidas sobre as eleições de 2024. Então, eu não vou me alongar, e eu só quero mais uma vez agradecer, presidente, por nos receberem aqui, e fique ciente de que as pessoas que vão expor aqui é o que tem de melhor na nossa Corte Eleitoral,
Eu já aproveito para agradecer todos os nossos palestrantes e todos aqueles que estão aqui presentes para ouvir essas pessoas, tá? E agradecer os deputados mais uma vez e as deputadas também. Então, muito obrigado e vamos ao que interessa. Concedo a palavra à senhora Michele Pimentel, servidora do TRE Maranhão, abordando o tema alterações das resoluções para o pleito de 2024. Presidente, só um detalhe, que tem o doutor Marcelo Oca, não sei se ele está aqui, que ele é o mediador. Não veio? Ah, tá. Tranquilo. Pode usar da tribuna, pode falar da tribuna. Bom dia a todas e todos. Já está disponível a palestra. Agradeço a acolhida dessa casa, cumprimento todas as deputadas e deputados na presença ilustre, na pessoa ilustre da presidenta desta casa, deputada Iracema Vale. E cumprimento todos e todos, autoridades, servidores, interessados, na pessoa do nosso corregedor, desembargador Gonçalo. E agradeço ainda mais o convite para me fazer presente nessa tribuna. Eu que sou uma servidora, sou uma professora, uma pesquisadora de direito eleitoral e sou uma orgulhosa neta de um vaqueiro analfabeto do interior do Ceará, e eu tenho certeza que ele jamais imaginou que uma descendente dele pudesse estar aqui ocupando um lugar de fala em uma das casas da democracia. Passando, então, ao tema que me foi designado, são as novidades das resoluções do TSE para esse ano de 2024. Deixa eu ligar aqui o cronômetro, porque eu sou uma servidora obediente e atenta à exortação do presidente José Luiz. Bom, não sei como que vamos passando. Antes da gente falar, eu não sei se está visível para todos, antes da gente falar sobre as novidades, é preciso que a gente se situe sobre como que a gente chega às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Não é algo que a Justiça Eleitoral faça porque é melhor que um poder. É algo que a Justiça Eleitoral faz porque há dispositivos no Código Eleitoral e na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que ordena que o Tribunal Superior Eleitoral expedirá resoluções para o fiel cumprimento dessa norma. Então, é muito comum que, quando a gente for ler as resoluções, a gente vai ter repetição de dispositivos de lei, de dispositivos de Constituição. Então, o firme propósito do Tribunal Superior Eleitoral nas resoluções é esse: dar fiel cumprimento à norma. E que bom que nós temos esse espaço para as resoluções, porque a vida, a realidade, ela nos impõe mudanças em uma velocidade que, às vezes, o processo legislativo não é capaz de dar conta. E eu dou exemplo para os senhores. É o próprio processo eletrônico de votação, a atualização tecnológica das urnas, das auditorias, dos procedimentos de segurança. Tudo isso vem por meio de resolução e não suportaria um processo legislativo que tem uma natural e legítima discussão, né, de detalhes. E também temos a atenção, a resposta a demandas sociais,
como foi o caso de financiamento de campanhas de grupos minoritários, e isso veio primeiro por resolução do TSE. Acho que a gente pode passar para o próximo. Estão passando. Então, passando às resoluções propriamente ditas, o que a gente tem atualmente? Eu vejo advogados na plateia, vejo demais interessados que têm um contato muito cotidiano com as resoluções. Não estranhem que temos algumas resoluções que são do ano de 2019. Desde 2019, nós temos resoluções que têm um objetivo de, entre aspas, permanência. A cada 2 anos, o TSE edita resoluções que atualizam esse conteúdo. E isso dá uma estabilidade, isso melhora as petições e amadurece mais a aplicação das normas. Então, a gente tem resoluções de 2019 que já foram atualizadas para a eleição 2024, tá certo? Então, assim, essa é a primeira nota introdutória para entender as resoluções. Tem uma resolução que é sempre nova, que é a de atos gerais, que é aquela que diz como que eu vou organizar a sessão, convocar mesário, como que ocorre o dia da apuração, como que ocorre a carga de urnas eletrônicas. Então, esses detalhes, né, a gestão do pleito propriamente dita, ela está nessa resolução de atos gerais. Ela é sempre nova e já tem a de 2024. E, eventualmente, algumas resoluções ganham autonomia, elas viram filhotes, como eu já falei lá na audiência da Câmara. Nós tivemos, em 2021, a resolução para a eleição geral de 2022, que tratou apenas da auditoria e fiscalização do sistema de votação. Ela saiu dos atos gerais e foi para o sistema, virou uma resolução autônoma. Nós tivemos também, como resolução autônoma, essa de 2021, que trata apenas do sistema eleitoral. E por sistema eleitoral, eu não falo dos sistemas eleitorais que a gente usa, apuração, urna, não, é o sistema majoritário e proporcional. Se eu tiver perguntas, quem vai ser eleito, como vai ser eleito, como eu calculo quem vai ser eleito, como eu calculo as sobras famosas, né, é resolvido aqui no sistema eleitoral. Se eu precisar responder como eu anulo o voto, por que os votos são anulados, em que situação, é nessa resolução de sistema eleitoral. E, por fim, a grande novidade, ela está em negrito, sublinhada, é que é o primeiro destaque. Se eu pudesse eleger destaques para essa apresentação, essa resolução seria um deles. Desculpem. Essa resolução de 2024, ela trata apenas dos ilícitos eleitorais. Quando é compra de votos, o que é abuso de poder, condutas vedadas, que estavam espalhados em várias resoluções, ao invés de você ter que buscar em várias, você vai buscar em apenas uma. E essa resolução, ela traz aprendizados jurisprudenciais decorrentes do julgamento das ações de investigação judicial eleitoral do pleito presidencial de 2022. Então, se você quiser saber por que tem uma regra, de onde ela veio, nessa resolução, muito provavelmente ela também decorre de aprendizado jurisprudencial. O que facilita a vida de você não precisar ficar buscando julgados para justificar um posicionamento. Pode passar a próxima.
A gente, além das resoluções, nós temos novidades que vão valer a primeira vez em eleição municipal, mas que os senhores integrantes dessa casa, deputados estaduais, já experimentaram estas novidades por ocasião de suas eleições, do pleito passado. Mas são novidades que vão valer a primeira vez em eleição municipal. Então, quais seriam essas? E o aprendizado da eleição geral, ele vale para a eleição municipal. Não tem razão para pensarmos diferente. Federação partidária e os impactos no registro de candidatura. A emenda, as regras da emenda sobre distribuição dos fundos eleitoral, partidário, tempo de rádio e televisão, isso também vale. Regras sobre participação em debate, limites de candidatura, que foram incluídos pela Lei 14.211 de 21, e o cálculo das sobras. O cálculo das sobras foi recentemente julgado pelo STF, e assim que esse acórdão for publicado, haverá notadamente uma mudança na redação do artigo que trata de sobras, naquela resolução sobre sistema de votação que eu falei. Então, eu chamo a atenção dos senhores para esses temas que, embora não propriamente novos, vão ser vivenciados por candidatos e candidatas a vereadores e prefeitos pela primeira vez, mas que os senhores já têm esse aprendizado, os profissionais, e eles vão aparecer a primeira vez em eleições municipais. A gente pode passar para o próximo. Devido ao tempo, a função aqui foi essa, de trazer esse recorte, esse extrato, de chamar a atenção e motivar, não é, um debate posterior. Pois bem, como eu falei, a resolução ela traz também esse aprendizado jurisprudencial. Então, vamos agora para as novidades propriamente ditas. Na resolução de ilícitos, que é essa 23735 de 24, a gente tem esse artigo excelente que fala sobre concessão de tutela inibitória, que é um mecanismo que reduz os efeitos de uma eventual prática de abuso de poder, mas não evita o julgamento do abuso de poder político e econômico, e isso aconteceu nas ages do pleito presidencial. A gente pode passar. Ainda na resolução de ilícitos, nós temos o artigo 6º, parágrafo 4º, que, atendendo até a fala do presidente, José Luiz, a gente já tem dispositivos para tratar da utilização de internet para difundir informações falsas, e é muito claro quando diz isso é abuso dos meios de comunicação. O artigo 8º, importantíssimo que os senhores tenham a redação do artigo 8º na mão, porque é um conceito da fraude às cotas de gênero. Isso não estava em lugar nenhum escrito. E esse artigo 8º consolidou tudo o que a jurisprudência do TSE tem dito sobre caracterização por fraude à cota de gênero. Eu sei que o tempo está ligeiramente estourado, mas eu vou... Só vou ler o caput do artigo, porque ele é realmente importante. A fraude, a obtenção, o parágrafo 2º, a obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, prestação de contas com idêntica movimentação financeira ou ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero. Conclusão que não se afasta pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição. Então, esse é um dispositivo que certamente chama a atenção
dos senhores. Na resolução sobre procedimento de representação, nós tivemos dispositivos para deixar mais clara a aplicação do Código de Processo Civil, chamando a atenção para a audiência saneadora, para a prova pericial. Não é? Quem requer a prova pericial tem que arcar os custos de sua produção. Próximo. Na propaganda, tem regras sobre realização de live. Nós temos regras sobre veiculação de desinformação e a vinculação das autoridades julgadoras a pronunciamento anterior do TSE sobre o mesmo tema. E aqui o segundo grande destaque que eu faço é o artigo 9b da resolução sobre propaganda. A resolução é de 2019, mas esse artigo 9 foi incluído agora em 2024, 9b. O uso de inteligência artificial na propaganda e a necessidade de aviso explícito e destacado sobre a manipulação. Você pode usar a inteligência artificial? Pode, mas se a inteligência artificial resultar em manipulação de imagens, esse aviso deve vir explícito e destacado. Acho que só tem mais um. Pronto. Michele, onde é que eu acho esse monte de coisas? Está no site já do TSE, esse endereço tse.jus, dentro aba eleições e eleições 2024. Essas regras estão em PDF e também o arquivo já consolidado, né? No caso das eleições, das resoluções de 2019. Eu agradeço o tempo e encerro a minha fala. Quero agradecer a fala da doutora Michele Pimentel Duarte e registrar que ela é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Eleitoral pela PUC de Minas Gerais e em Processo Civil pela Unisul. É analista judiciária do TRE Maranhão, cedida para o TSE, já ocupou as funções de chefe de cartório da 6ª Zona Eleitoral do Maranhão e de coordenadora na CGE. É colaboradora de diversas EGES, palestrante, articulista, membro da Abradep, é autora do livro Processo Judicial Eleitoral, publicado pela editora Juruá. Muito obrigada, doutora. Concedo a palavra ao senhor Roberto Magno Frazão, servidor do TRE, abordando o tema propaganda eleitoral. Antes do doutor Roberto Magno começar, porque a letra aqui é muito pequenininha, o doutor Roberto Magno é coordenador de fiscalização do cadastro eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, é especialista em Direito Eleitoral pela UFMA, especialista em Direito Constitucional pela Unisul, é bacharelado em Direito no Unicelma. As habilidades têm perfil de liderança, liderança de equipes, organização e atenção aos detalhes, conhecimento em gestão de projetos e pessoas. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidenta desta casa, a deputada Iracema Vale. É um grande prazer estar aqui nesta sessão especial. E em atenção à acessibilidade, vou fazer a minha autodescrição. Me identifico como um homem X, de 1,79 m, cor branca, olhos verdes, cabelos ruivo,
Hoje estou vestindo um terno azul escuro, uma camisa branca e uma gravata azul escuro. Com relação ao tema propaganda eleitoral, ela está disciplinada na resolução TCE 23.610, inclusive com todas as atualizações para 2024. Pode passar? Tá. Então, a propaganda eleitoral, ela tem como marco inicial o dia 16 de agosto do ano eleitoral. Então, é a data permitida, é o marco para todos os postulantes que iniciem as campanhas eleitorais de forma igualitária. Então, qualquer manifestação ou pedido de voto antes dessa data, esses pré-candidatos estão sujeitos a multas, né, dependendo da irregularidade que for verificada. Então, mas se a propaganda começa a 16 de agosto, o que os pré-candidatos poderão fazer antes dessa data, né? Então, praticamente pode fazer muitas das coisas, né? O artigo 36A da 9.504 trouxe muita liberdade ao processo eleitoral, porque anteriormente, antes dessa renovação, o pré-candidato praticamente não poderia fazer nada. Era muito difícil ter renovação, porque essa regra, ela beneficiava aqueles candidatos, né, pré-candidatos, que exerciam cargos, né? Então, como era a data inicial, então a data antes, os pré-candidatos podem participar de debates, entrevistas, em rádio, televisão, as emissoras de rádio e televisão podem convidar os pré-candidatos para participar desses atos, né, que não vai ser considerada propaganda antecipada. Inclusive, os pré-candidatos podem participar de seminários, né, e esses atos poderão ser custeados pelos partidos políticos, que devem ser registrados nas prestações de contas. Então, como eu mencionei, as entidades, emissoras, rádio, televisão, a internet, um blogueiro pode convidar os pré-candidatos a participarem desses atos. Mas essas entidades têm que observar o tratamento exonômico aos pré-candidatos. Deve chamar todos aqueles pré-candidatos que já são conhecidos para participar de debates ou entrevistas. Vamos passar? Então, a resolução 23.610 sofreu inovações com relação às eleições de 24, e essas inovações estão na resolução 23.732. E lá nessa resolução tem como novidade a proteção à liberdade de expressão de artistas e influenciadores. Inclusive, esses profissionais, eles poderão divulgar essa posição política, né, inclusive em shows. E quando fala em show, a gente lembra do showmício, né? É igual, como qual é a diferença? O showmício, ele era um local aberto, uma praça pública, né? Uma avenida. E esse show para arrecadação de recursos, que a colega Adriane mais tarde vai falar, ela tem uma regra específica, né? Tem que ser um ambiente fechado e é vendido ingressos com o objetivo de arrecadar recursos para a campanha eleitoral. E esses eventos poderão ser realizados desde dia 15 de março. Inclusive, que de março também começa aquelas vaquinhas virtuais, os pré-candidatos poderão fazer para arrecadar recursos para a sua campanha. Também trouxe como novidade que a proteção ela só alcança aquela manifestação voluntária. Não pode os pré-candidatos contratarem profissionais para fazer essa divulgação. Ela tem que ser gratuita, né? E também essa proteção do direito à personalidade decorre de autoria de obras. Vamos supor, se o pré-candidato a fazer um giclê, né, usar uma letra de uma música, ele tem que pedir autorização. Né? E se não pedir autorização, aquela pessoa que se sentir prejudicada poderá acionar a Justiça Eleitoral para proibir aquela divulgação. Pode passar? E temos também, como previsão expressa, que a live ela é entendida como transmissão de
de atos de campanha. Então, essa transmissão, mesmo que sem pedido de voto, ela constitui ato de campanha. E essas lives, em razão disso, elas não poderão ser transmitidas ou retransmitidas por emissora de rádio e televisão, entidades públicas, porque essas emissoras de rádio e televisão são concessões públicas. O que as emissoras poderão fazer? Elas poderão, nos seus programas jornalísticos, divulgar parte daquela live, mas não transmitir totalmente aquela live, porque senão ela vai estar ampliando aquela divulgação. Vamos supor que o pré-candidato tenha lá 100 mil seguidores. Então, a audiência de uma televisão, o alcance é muito maior. Então, não pode. Só pode, de fato, que essa live, trecho dela, seja divulgado nos programas jornalísticos das emissoras. Pode passar? Também temos como novidade a efetividade do controle da desinformação contra a integridade do processo eleitoral. Além disso, o TSE, qualquer decisão sobre o assunto, os juízes e as juízas eleitorais devem acompanhar, devem decidir da forma que o TSE decidiu. Mesmo porque muitas vezes a propaganda ela é vinculada em um meio de comunicação, mas ela pode ser divulgada nas redes sociais locais do município. Então, o juiz que for usar o poder de polícia tem que decidir da forma que o TSE já decidiu. E também os provedores de internet, quando for notificado para derrubar aquela divulgação, ela vai ter que juntar prova que de fato já inibiu aquela divulgação. E, aliás, vai ter que juntar no repositório que o TSE vai criar a prova que, de fato, aquela circulação já foi inibida. Podemos passar? Nós temos ainda a responsabilidade dos provedores de aplicação. Em caso... as condutas de informações de atos antidemocráticos, somente justificada no Código Penal, os comportamentos de discurso de ódio, tudo isso esses provedores de aplicação de internet devem observar, e devem ter seu controle próprio para que isso não fique sendo divulgado. Podemos passar? Como a Michele até falou, que a questão da regulamentação artificial no contexto eleitoral, e que deve ter os rótulos para identificando aquele tipo de propaganda. Temos também a vedação da deepfake, ainda que mediante autorização, ela não pode ser usada para prejudicar ou favorecer candidaturas. Então, está vedado a deepfake, mesmo para elogiar ou para divulgar candidato, não pode. O presidente falou no início que quem pode cassar o registro e depois de eleito cassar o mandato, dependendo da gravidade. Lógico que esses pré-candidatos serão notificados sobre essa situação, porque muitas vezes, acredito que muitos daqui dos deputados serão candidatos nas eleições municipais, e com certeza muitos estarão em campanhas e terão lá os seus cabos eleitorais, a sua equipe de campanha, que muitas vezes vão divulgar ato sem o conhecimento dos pré-candidatos ou candidatos. Podemos passar? Então, eu trago também aqui um assunto, ele está na Lei 9.015/4, que é no artigo 77, que é proibido qualquer candidata ou candidato comparecer nos 3 meses que antecedem as eleições à inauguração de obras públicas. Essa regra está no artigo 77. É uma regra que está desde quando foi editada a Lei 9.015/4, mas essa regra, hoje em dia não tem mais sentido, porque 3 meses antes das eleições, este ano será o dia 6 de julho, nesse momento nós não temos ainda nem as convenções, não aconteceram as convenções.
E só teremos candidatos com o pedido de registro, que será o dia 15 de agosto. Antes dessa alteração em 2015, o registro de candidatura era no dia 5 de julho. E a propaganda começava logo no dia seguinte, no dia 6. E pesquisando a decisão do TSE, tem uma decisão nesse sentido. E essa decisão é justamente falando que a norma do dispositivo refere-se expressamente a candidato, condição que se adquire com a solicitação do registro de candidatura. Então, 3 meses antes, que é o caso 6 de julho, não temos ainda candidatos, temos pré-candidatos. Podemos passar? E essa aqui é a visão gráfica do aplicativo Pardal, creio que vocês já conhecem, né? Nós, a Justiça Eleitoral, utilizamos esse aplicativo desde as eleições de 2014, temos ajudado muito, né, no trabalho de fiscalizar as irregularidades da propaganda. É um aplicativo que o cidadão vai baixar nas lojas virtuais e ele mesmo vai fazer aquela denúncia daquela irregularidade. Antes do dia 16, essas denúncias são encaminhadas ao Ministério Público. Após o dia 16 de agosto, já que todos os candidatos deram entrada no registro, esse sistema ele se comunica com o registro de candidatura e ele vai buscar lá as informações que os candidatos informaram. No caso, o e-mail, onde o candidato poderá ser notificado, o aplicativo de mensagem, onde vai receber as notificações, em algumas situações, principalmente no poder de polícia, né, porque os prazos são são rápidos, para regularizar a propaganda, o candidato vai ser notificado para regularizar em 48 horas. Quando começar a propaganda na televisão, o direito de resposta é 24 horas. E assim por diante. Então, esse aplicativo tem nos ajudado bastante. O próprio cidadão faz as denúncias e, no mesmo dia, o candidato é notificado para regularizar. Eu chamo a atenção que, quando o candidato for notificado pelo aplicativo Pardal, naquelas 48 horas, ele pode regularizar. E, regularizando aquela regularidade, ele pode mandar pelo próprio meio que ele recebeu a comunicação, né? Então, ele vai provar, chegando no cartório, o cartório vai constatar que, de fato, já foi regularizado, vai arquivar. Não gera processo. Mas, se o candidato ele não responde à denúncia do Pardal e ultrapassa as 48 horas, aquela notícia ela vira um processo, um PJE, que, nesse caso, vai já no PJE, vai ensejar a aplicação de multas, dependendo do grau da irregularidade. Podemos passar? Então, este aqui é o cenário para as eleições municipais. No estado do Maranhão, somente após o regulamento de 2017, nós só temos 2 municípios no estado com mais de uma zona eleitoral, que é a capital, São Luís, e Imperatriz. E os pedidos de registro serão apreciados pelos juízos da 1ª, 3ª e 10ª zonas na capital, Imperatriz pela 33. Já com relação às pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral e sua fiscalização, em São Luís será de competência da 2ª zona, da 7,6 e da 8,9. Aqui temos a chefe de cartório da 7,6, que vai estar fiscalizando a propaganda. E em Imperatriz teremos a zona 65 para cuidar desse assunto. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Eu falei mais da novidade e com relação às propagandas em geral, motivo e forma, rádio, televisão, propaganda em bens particulares ou bens públicos, eu deixei de mencionar, que já é bem conhecida dos senhores, mas estou aberto aos questionamentos, responder as dúvidas, se assim forem necessárias. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto Magno. Concedo a palavra ao doutor Ferdinando Sérgio Souza, juiz e membro da Corte Eleitoral, que falará sobre fake news e inteligência artificial. O doutor Ferdinando é juiz de direito auxiliar da comarca da Ilha de São Luís,
membro do Comitê Gestor do PJE do TJ Maranhão, membro do Comitê Gestor da Inovação do TJ, coordenador do Laboratório de Inovação, coordenador da Secretaria Única Digital da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís, coordenador da Central de Conciliação por videoconferência, professor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, diretor de Informática da Associação dos Magistrados do Maranhão, ex-membro do Comitê Nacional de Tecnologia da Informação e da Comunicação do CNJ, entre 2012 e 2014. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Constitucional, especialista em Ciências Criminais, MBA em Gestão de Projetos e Softwares, mestrado em Direito pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. Obrigado. Pois não. Agradeço imensamente o convite. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Serei breve, me pediram para falar 10 minutos, acho que consigo falar em 12 ou 13, mas vou tentar ser o mais objetivo possível. O assunto é um assunto inteligência artificial. Então, é uma novidade e não é ao mesmo tempo, mas na eleição nós temos as resoluções que foram publicadas agora na semana passada, que vão trazer um colorido diferente na campanha eleitoral. Então, peço para ir passando, por favor. Então, inteligência artificial, o que ela não é? Ela não é pensamento e ela não é uma simples automação. Você não diz para o computador o que ele vai fazer, ele meio que deduz isso. Próximo, por favor. Aí tem uma definição do CNJ do que é inteligência artificial, vou poupá-los, mas só para dizer que existe essa definição. Próximo. Por favor, vá passando. Então, IA a gente usa em chatbots, reconhecimento facial, retoque de fotos e vídeos. Teve uma época que estava uma moda botar a foto para envelhecer, como é que ia ficar velho, como é que ia ficar mais novo, tudo. Então, IA serve muito para isso, para jogos eletrônicos, diagnósticos médicos, assistentes virtuais como a Siri e a Alexa, drones, recomendação do Netflix, aquela recomendaçãozinha daquele filme que vai para o próximo, é uma IA. Aliás, é uma IA curiosíssima, tá? Porque aquilo foi um concurso feito pelo Netflix e quem ganhou foi um casal que era um matemático e uma psicóloga. Eles que ganharam isso daí, para você ter uma ideia como foi isso. Algoritmos de recomendação e carros autônomos. Pode passar, por favor. Então, a desinformação segundo essa resolução, que é a novidade que nós temos. Primeiro, lá em cima, ó, fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. Então, vamos trabalhar com isso. Então, a definição de fake news agora, para essa resolução, está baseado nisso. Então, você sabe que é falso e divulga mesmo assim, ou você descontextualiza. Por exemplo, o tribunal bem ali, ele estava enumerando uma situação em que as coisas eram ruins. E ele falou uma frase. Se pegar aquela frase que ele falou descontextualizada e colocar, dá a entender que ele estava estimulando um comportamento que, na verdade, ele estava no contexto, desestimulando. Tá? Então, essa que é a definição. Por favor. E a novidade é que é responsável todo mundo. Todo mundo. O partido é responsável, o candidato, a federação, todo mundo é responsável. E as punições são muito severas. Então, pode ser perda de mandado, cassação de registro e tudo mais. Então, muito cuidado com isso. Como é que eu vou saber se é fake news ou não? Na dúvida, o artigo fala que você tem que ter uma diligência razoável. Olha, se estão me mandando uma coisa que é absurda, não passe para frente. Se está na dúvida, vá para os sites de checagem. O TSE tem um site de checagem, tem vários por aí que vão dizer para você se aquilo que você recebeu é verdadeiro ou é falso. E o uso de IA tem que ser informado. Você tem que dizer para as pessoas que está usando a inteligência artificial. Não dá para fazer um chatbot dizendo assim, converse comigo, e criar um chatbot que simula o candidato para a pessoa ficar conversando. Isso é proibido pela legislação. E é proibido o uso de qualquer deepfake. Aqui é muito importante frisar. Por exemplo, você pode pegar o seu rosto, colocar no corpo de uma outra pessoa e fazer uma manipulação para fazer uma coisa cômica, uma coisa engraçada. Mas isso está proibido. Então, não, mesmo com autorização, mesmo usando o seu próprio rosto, é proibido. Próximo. Então, possíveis casos legítimos. Como é que eu posso usar? Criação, revisão de discurso. A IA é muito boa para isso.
Postagem em rede social, você quer otimizar um post que você faz no seu Instagram, na sua rede social, aí é boa para isso. Criação de músicas e jingles. Não é tão bom quanto um bom profissional, mas já faz alguma coisa. E auxílio na comunicação visual, mesma observação. Não é tão bom quanto um bom profissional, mas ele consegue criar alguma arte para você. E análise de dados é uma novidade. Você consegue pegar uns dados e consegue perguntar para umas IAs sobre tendências de eleitorado e tudo mais. Então, esses aqui são usos que podem ser feitos sem problemas. Próximo. Fake news, eu chamo a atenção para os dois últimos pontos, que são os termos usados pelo TSE. Fatos notoriamente inverídicos e fatos gravemente descontextualizados. Eu botei entre parênteses, porque a resolução, em alguns momentos, fala gravemente, em outros momentos não fala. E aí tem um exemplo do caso do QR Code. Por favor. Pode passar. O caso do QR Code. Foi recente, uma deputada federal recebeu uma multa de R$30 mil, e eu vou citar, porque tem que ser dito, o que a ministra Carmen Lúcia falou. Eu me preocupo de uma forma muito especial com o dolo eleitoral, que se configura em casos como este, nos quais a pessoa sabe que não pode adotar o comportamento, sabe que é falso, e ainda assim propaga com um dolo muito específico. Caso concreto, a deputada inventou que o QR Code que vinha no novo título, se você escaneasse, automaticamente dava um voto para o Lula. E ela foi punida por isso, e ela continuou fazendo isso. Então, isso aqui é uma reiteração de uma conduta sobre uma matéria absolutamente estapafúrdia, mas que está divulgada com toda a convicção pela deputada. Escaneou o QR Code, vai para o Lula. Tá? Então, multa de R$30 mil, hoje em dia, isso causa perda de mandado. Tá? Perda de mandado. E aí, fake news. Então, hoje é muito fácil criar notícia falsa. Temos um caso agora, por favor, passe. Recente, essa foto bem aí, ela teve uma divulgação mundial, causou pânico em muita gente, movimento Reze por Paris e tudo mais. Tá? Então, o que a resolução TSE está exigindo? Quando você recebe uma notícia bombástica como essa, faça o que é de exigir de uma pessoa racional. Há a possibilidade da Torre Eiffel estar pegando fogo e isso não ser noticiado em nenhum órgão da imprensa? Não há. Então, veja um pouquinho antes e não divulgue. Qual é a novidade? Se você divulgar, você é responsável. Você, seu partido, sua coligação. Todo mundo. E pode perder o mandato. Próximo. Facilidade da criação de áudios falsos. Próximo. Então, o prefeito de Manaus, agora, em dezembro, divulgaram um áudio com a voz dele, que enganaria a mãe dele, mas não o técnico, enganaria a mãe, falando mal dos professores em relação ao Fundeb. Tá? Isso foi causa recente. Foi gente já presa, descobriram quem foi e tudo mais. Bolha algoritmo, radicalização, empobrecimento do discurso político, isso é um problema que as democracias estão vivendo atualmente, que é a questão de que você sempre é reforçado naquilo que você acredita e não é exposto para opiniões divergentes. Temos aqui um caso dos 39% dos votos. Isso é interessante. Um ministro do governo Lula falou em alguma entrevista que o presidente Lula teria sido eleito com 39% dos votos. Isso foi tirado do contexto, e aí veja só, lá na resolução fala fatos descontextualizados. Foi tirado do contexto e colocado uma manchete sensacionalista de que ministro do governo Lula assume que houve fraude nas eleições porque ele só teria tido 39% dos votos. O contexto diz claramente que os 39% dos votos válidos e não os 39%, porque só conta os votos válidos. Então, se você fizer uma disseminação atualmente disso, você pode, aí repito, o candidato pode vir a perder o mandato. Facilidade da criação de vídeos falsos, é cada vez mais fácil criar vídeos absolutamente falsos. Próximo. E como é que você combate isso? Primeiro, educação do eleitor, porque o seu eleitor ele deve saber se aquele vídeo é falso ou não, com uma mera busca em sites de notícias, por exemplo. E aí eu chamo a atenção para isso aqui, esse é o slide final da minha conversa com os senhores. O que é isso que está aí na frente? É o boletim de urna. Esse boletim de urna, ele é impresso em inúmeras vias,
E essa via BNI, ela é colada na sessão eleitoral. Então, eu sou juiz eleitoral do TRE atualmente, fiz inúmeras eleições, estou há 20 anos na magistratura, e na minha última eleição que eu fiz em Presidente Dutra, o candidato a prefeito de lá, eles sabiam do resultado com as 17h17. Menos de 20 minutos depois do final da votação, ligaram lá para a sessão, já gente comemorando, foguete na cidade, tudo. Eu, juiz eleitoral, não tinha recebido sequer uma mídia de resultado. Mas todo mundo já sabia das eleições. Como que eles sabiam? Porque fica impresso isso daí em cada sessão. Então, o candidato a prefeito coloca uma pessoa em cada colégio, soma os votos e rapidamente se sabe quem foi eleito. Isso está impresso na sessão. A urna não tem contato com a internet. Não chegou isso para TRE, TSE, para lugar nenhum. Já tem um rastro impresso bem aí. Então, numa eleição presidencial, que é mecânica exatamente igual, qual é a possibilidade de haver uma fraude no TSE? Ela é nula, ela é inexistente. Por quê? Você já tem impresso em cada sessão eleitoral do país os votos dos presidentes. Estão lá. Basta você somar, está tudo lá para você. Se você altera lá no TSE, isso vai ser descoberto via o bilhete de urna impresso que está lá na parede do colégio, muito antes de chegar no TSE qualquer informação daquela votação. Então, dizer que há uma fraude no TSE, numa sala secreta, lá com não sei quantas pessoas, é absolutamente mentira. Não é eu estou querendo melhorar o sistema eleitoral. Não. Se você quer melhorar o sistema eleitoral, pesquise, estude e faça críticas possíveis. Dizer que há uma fraude no TSE não é uma crítica possível, é uma mentira. E isso pode causar perda de mandato. Tá? Então é muito, muito claro. Existem coisas que são passíveis de ser discutidas. Outras, como se a Terra é plana ou não, e coisas desse tipo, você não vai discutir isso. Então isso bem aqui é um fato. Tá? Próximo, por favor. Então, educação do eleitor, responsabilização criminal atualmente. Por favor, responsabilização eleitoral. Hoje em dia, essa resolução responsabiliza toda a cadeia, repito, candidato, coligação, federação, até o Facebook pode ser, o Instagram, todas essas redes sociais podem ser também penalizadas, em algumas circunstâncias, pela divulgação, por exemplo, dessa fake news de que haveria uma fraude no TSE. Próximo. E sites de verificações de fatos, tá? Que são muito importantes. Você está na dúvida, pode ir num site de verificação de fato no próprio TSE. Então, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Concedo a palavra à senhora Lucélia Rocha, técnica do TRE, que falará sobre registro de candidatura. A doutora Lucélia é chefe da seção de dados partidários, gerencia o registro de candidaturas desde 2008, é pós-graduada em Direito Público e integrante do grupo de trabalho de registro de candidaturas no âmbito do TSE. Bom dia a todos. Me coube aqui a difícil missão de falar depois do doutor Ferdinando e um tema um pouco menos palpitante, né, registro de candidaturas, e também em razão do horário, eu serei bem breve. O tema registro de candidaturas, ele é a porta de entrada da eleição, né? O calendário eleitoral, ele basicamente, ele segue o calendário do registro de candidaturas. E como ato inaugural, nós temos as convenções partidárias, que elas ocorrem no mês de julho, até o dia 5 de agosto. Então, nesse período, os partidos políticos que pretendem participar das eleições devem realizar suas convenções. E como se preparar para esse ato da convenção partidária, né? Os partidos, pode passar, por favor? Os partidos, para que participem da eleição deste ano, é necessário que eles tenham o seu estatuto registrado no TSE 6 meses antes do pleito, o que dará dia 6 de abril. Em uma pesquisa realizada hoje, nós temos no Brasil 29 partidos registrados no âmbito do TSE. Eu digo hoje porque há uma grande modificação do nosso quadro partidário,
com diversas fusões e incorporações. Então, realmente, esse número de partidos políticos no Brasil ele tem sido bem volátil. E hoje nós temos 29 partidos e temos 3 federações registradas até a presente data. Os órgãos partidários, eles precisam, além de existir, o seu estatuto está registrado no TSE em âmbito nacional, ele também precisa existir no município. Ou seja, o órgão de direção deve ser constituído no município e aí sim, até a data da convenção. Ou seja, naquele período de 20 de julho a 5 de agosto, o órgão partidário tem que tem que ser constituído no município e tem que estar anotado no TRE. Essa anotação ela é feita mediante um sistema que é de conhecimento dos partidos, não é novidade, um sistema chamado Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. É o chamado SGIP. Esse sistema, então, ele possibilita que os partidos realizem as convenções no município e façam o registro da anotação no âmbito dos TREs. Pode passar, por gentileza? Em relação às federações, que é uma novidade para as eleições municipais, não é uma novidade no âmbito das eleições, porque nós já tivemos esse instituto na eleição passada, na eleição geral. Mas no âmbito municipal é a primeira vez que teremos a realidade das federações. E aqui nós temos observações importantes em relação à federação, porque ela tem uma atuação nacional, a federação ela é constituída nacionalmente, como os partidos políticos também o são, e ainda há um detalhe. A federação, se composta, por exemplo, por 3 partidos, A, B e C, no âmbito municipal não é obrigatório que esses 3 partidos estejam constituídos. Porém, caso eles existam no âmbito municipal, os órgãos municipais eles estejam constituídos no município, a federação ela deve atuar na eleição como uma instituição única. Ou seja, é proibido aos partidos federados que ingressem na eleição isoladamente. Inclusive, a resolução 23.609, ela é expressa no sentido de que não será admitido pedido de registro de partido isolado caso ele integre uma federação. Então, se A, B e C estão federados, a federação, não haverá pedido de registro do partido A, né? Haverá o pedido de registro da federação como um todo. E, no próximo slide, eu trago um artigo, eu não vou cansá-los com artigos da resolução, a resolução de registro de candidaturas tem 85 artigos, então, assim, eu trouxe apenas 2, que eu reputo serem importantes no âmbito municipal, porque também não são novidades para essa eleição, mas que no âmbito municipal nós podemos ter consequências um pouco mais severas, porque pelo número de partidos e o número de realidades partidárias, de ausência de prestação de contas, nós podemos ter essa consequência do artigo 2º. Eu peço licença para ler para os senhores. O artigo 2º, ele diz que, transitada em julgado uma decisão que, em processo regular, no qual seja assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição, salvo se regularizada a situação até a data da convenção. Ou seja, aquela obrigação de prestar contas anualmente do partido político, e isso no âmbito municipal, estadual e nacional, ela tem uma consequência. Caso não sejam prestadas essas contas, tanto as anuais quanto as contas de campanha, pode causar uma suspensão da anotação do órgão naquele município. E o parágrafo ainda é mais grave no sentido de que, se na federação existe um partido com a anotação suspensa, a federação fica impedida de participar da eleição naquele município. Ou seja, durante, inclusive, as audiências públicas no TSE, no mês de janeiro, que nós acompanhamos, vários partidos levaram essa questão com a preocupação de que eles não estavam conseguindo fazer esse controle dos municípios, porque as federações elas são criadas em âmbito nacional. Então, aí os senhores imaginem, em âmbito nacional, cria-se uma federação com 3 partidos, e eles precisam ter o controle no âmbito estadual e no âmbito municipal dessas anotações. Caso algum juiz suspenda a anotação, aquela federação não pode atuar naquele município. Então, nós trouxemos esse artigo em específico, porque é um artigo que nós entendemos que pode gerar complicadores nos municípios. Nós temos 217 no estado do Maranhão, imagine isso no âmbito nacional, mais de 5 municípios para controlar essas anotações de partidos políticos. Tá? Pode passar, por gentileza? E aqui eu trouxe rapidamente, senhores,
alguns sistemas que envolvem o registro de candidaturas como um todo e a eleição. É só para nós termos uma ideia de que, com o amadurecimento do pleito e dos sistemas eleitorais, a maioria dos sistemas, hoje em dia, eles são integrados. Então, aquele sistema SGIP, que é de gerenciamento de informações partidárias, que faz a anotação do partido político, ele também gera a chave de acesso para o sistema candidaturas Candex externo. O Candex, ele não é uma novidade, ele já existe há muitos anos e ele é obrigatório. Então, quem, porventura, for participar do pleito, precisará fazer o pedido de registro pelo sistema Candex, módulo externo. Realizará a anotação de todos os dados da eleição, inclusive da ata. A ata, hoje, é obrigatoriamente digitada no Candex e ela é transmitida no dia seguinte. Então, aquele período que nós temos de 20 de julho a 5 de agosto... Até o dia seguinte, todos os partidos devem encaminhar a ata que foi digitada no Candex eletronicamente. Ou seja, no Brasil, em tese, no dia 6 de agosto, nós já teremos as atas de todas as convenções que foram realizadas no Brasil. Então, assim, existe essa obrigatoriedade de encaminhamento da ata muito antes do prazo final do registro, que nós veremos que o prazo final do registro é no dia 15 de agosto. Então, nós temos aí o final do prazo das convenções dia 5 e o final do prazo dia 15 de agosto. Os partidos têm esse tempo do dia 5 até o dia 15 para efetuar todo o registro dos candidatos, digitar no Candex todas as informações. O outro sistema que eu trouxe rapidamente para falar sobre esse, que também é integrado com os demais sistemas, é o sistema Filia, que ele está até com uma versão nova, é o sistema de filiação. Tá? As filiações agora, elas não são mais por lotes, encaminhados 2 vezes por ano, agora elas são instantâneas. Então, filiado está, no dia seguinte a pessoa já aparece como filiado. Então, embora a filiação ela possa ser provada por demais meios de prova nos processos, mas, em regra, o filiado ele tem que estar cadastrado no sistema Filia. Tá? O sistema maior da Justiça Eleitoral, que é o cadastro eleitoral, e do cadastro eleitoral, nós pretendemos fazer uma grande divulgação da necessidade de atualização, principalmente dos candidatos que pretendem ingressar no pleito, porque, às vezes, o candidato tem uma pequena multa de ausência às urnas e ele não sabe, não tem conhecimento, porque o âmbito de atuação do cadastro eleitoral ele é muito amplo. E a quitação eleitoral ela é um conceito muito amplo. Então, que os candidatos todos que tendem a participar dessas eleições realizem realmente uma consulta dos seus dados, né, que consta do cadastro eleitoral, através do e-título, né, baixando o aplicativo, fazendo o cadastramento e consultando quitação eleitoral e problemas de filiação e outras questões. Os outros 2 sistemas é no âmbito de processos, porque o PJE... ele é o processo em que todos os candidatos terão seus processos criados, um número de processamento, e eles serão tramitados no processo judicial eletrônico. Não existe mais processos físicos nos cartórios eleitorais. Né? Então, todos os processos agora são em âmbito eletrônico e devem tramitar no PJE. E o mural eletrônico, que é o último sistema que eu trago para os senhores, a importância dele é porque, no próximo slide... ele consta expressamente que todas as intimações, podemos passar, por gentileza, todas as intimações nesse período, de 15 de agosto a 19 de dezembro, elas ocorrem no mural eletrônico. Então, é um sistema específico para a eleição e todas as intimações, notificações e comunicados da Justiça Eleitoral serão em âmbito do mural eletrônico, salvo se houver um problema técnico que, porventura, ocorra, ou o candidato também poderá receber mensagem instantânea, que irá fazer o cadastramento dessas mensagens, ou e-mail, também é possível fazer intimações por meio eletrônico sempre, por conta da celeridade do ato. No próximo slide, rapidamente aqui, só são as condições de elegibilidade. Em relação ao horário, eu não vou falar por menor de cada item desse, porque, na verdade, não é novidade. Né? Essas são as condições de elegibilidade que todos os candidatos devem buscar para participar do pleito. Então, nós podemos passar. E aqui é o nosso site, e também no site do TSE, o candidato deve buscar previamente todos os seus itens das condições de elegibilidade para verificar se realmente ele está filiado, se a quitação eleitoral está ok, se não existe nenhum crime eleitoral, se não tem quitação eleitoral ou pagamento de alguma multa. Né? Então, nós orientamos que faça essa pesquisa previamente. E no último slide, no penúltimo slide, inclusive,
alguma relação de documentação. Esses documentos, todos, lembrando, não são entregues fisicamente em cartório eleitoral, todos eles são anexados no sistema Candex, né, a relação atual de bens, a fotografia, as certidões que os candidatos também devem buscar previamente, a certidão de primeiro e segundo grau da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Também esses documentos não são novidade, prova de alfabetização, prova de desincompatibilização, cópia do documento de identidade. Então, isso é um checklist básico que os partidos vão passar para os candidatos para que realmente o pedido de registro seja deferido. É necessário que tenha todos esses itens efetuados, ajuntados no processo judicial eletrônico. E, para finalizar, aqui o último prazo para o pedido de registro, que é o dia 15 de agosto, e com uma observação importante. O último prazo é no dia 15, às 19 horas. Porém, o TSE, por uma questão técnica, ele colocou como marco de envio eletronicamente dos dados às 8 horas da manhã do dia 15. Então, o partido ou a federação que não encaminhar os pedidos de registro até às 8 horas da manhã do dia 15 deve se dirigir ao cartório eleitoral, portando mídia, para efetuar o pedido de registro dos candidatos. Lembrando que quanto antes os partidos efetuarem o pedido de registro, melhor para ingressar na eleição, tanto com os pedidos de registro antecipadamente julgados pelos juízes, quanto pela formação do CNPJ, que com um pedido de registro, o CNPJ já é criado pela Receita Federal automaticamente, e os candidatos já podem elaborar o seu material de campanha contendo CNPJ, e todo o trâmite processual fica bem mais tranquilo se o pedido de registro for efetuado antes do prazo. Então, eu agradeço a todos pelas palavras. O registro de candidatura ele é muito amplo, nós temos muitas matérias para tratar. No entanto, em razão do prazo, não é possível, quem sabe num outro evento, podemos entrar em maiores detalhes de novidades da legislação. Muito obrigada a todos. Agradecemos à senhora Lucélia e concedo a palavra à senhora Adriane, analista judiciária do TRE, que falará sobre prestação de contas. Doutora Adriane Rocha é bacharel em contabilidade pela Universidade Federal no Rio de Janeiro, pós-graduada, MBA Executivo em Auditoria Fiscal e Tributária, especialista em Direito Eleitoral, especialista em Gestão Financeira de Campanhas Eleitorais e servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão há 18 anos, onde atua como assessora-chefe de exame de contas eleitorais e partidárias. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar nessa casa, viu? Falando de prestação de conta. Obrigado pelo convite desde já. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos cacheados, castanho claro, tenho olhos azuis, estou vestido numa blusa branca. Estou de óculos com armação de alumínio. A casa compõe características de futuros prefeitos e alguns advogados da classe. Então, eu resolvi falar rapidamente sobre uns pontos mais críticos nesse momento, para a gente ter uns cuidados que devem ser observados nesse início de pré-campanha. Tá? Eu chamo a atenção para a regularização dos partidos. Os partidos diretórios municipais, eles estão com as contas julgadas não prestadas, eles precisam ser regularizados para fins de receber recurso público. Sabemos que tem quase 5 bilhões em fundo especial de financiamento de campanha, fora o fundo partidário. Então, a possibilidade dos candidatos desse recurso chegar nos municípios é bem grande, porque o limite de gasto é pequeno, então o dinheiro vai ser distribuído para ser mais pulverizado, né? Então, chamo a atenção dos senhores para que chame o tesoureiro do partido, o presidente do partido, para que olhe a situação dos diretórios municipais, para que não leve um susto da possibilidade de não receber esse recurso. O segundo ponto é a questão da suspensão de anotação, que a Lucélia falou muito bem, e é um sistema de tramitação própria, é um processo, né, mas suspende a anotação. E se essa anotação estiver suspensa, nem o registro de candidatura vai conseguir fazer. Então, chamo os senhores, prestem atenção nessa possibilidade, tá, com o partido diretório municipal está suspenso, com a sua anotação suspensa.
Outra questão, não há prescrição da obrigatoriedade de apresentar as contas. A prescrição de punibilidade, que é diferente. Depois de autuado o processo, a Justiça Eleitoral tem 5 anos para poder punir aquele partido ou não. Mas não existe a prescrição, salvo decisões, né, específicas, mas de apresentar. Então, verificamos que tem partidos que estão desde 2012 sem apresentar. Então, eu chamo aos senhores também da importância de verificar essa não apresentação. Não só as não julgadas, as julgadas não prestadas, mas as não apresentadas mesmo. Outra questão que parece bobeira, mas eu chamo a atenção. CEP genérico lá no SGIP, no sistema que Lucélia falou. O CEP genérico, ele impede a autuação automática no PJE. E Adriane, o que isso vai gerar? As contas não vão aparecer para a gente. Então, no momento que essa dificuldade, até a gente descobrir que essa prestação de conta não foi autuada, vai demorar, perde tempo. Então, realmente, a questão parece boba, para não colocar o CEP com aqueles 3 zeros no final. Botar sempre um CEP mais específico. CNPJ inativo, ainda não, por favor. O CNPJ inativo na Receita Federal ou ausente no SGIP. Mais uma vez, é um assunto muito técnico, mas eu chamo os senhores para chamar a atenção dos assessores dos senhores, do presidente do partido, dos tesoureiros. CNPJ inativo, ele tem que ser regularizado. Não adianta fazer um novo CNPJ, tem que ser o mesmo CNPJ. Ele tem que ser regularizado e cadastrado no SGIP, para fins de poder esse partido conseguir registrar o DRAP e prestar conta. E a questão que o Lucélia também já falou, a questão do partido federado irregular é igual à federação irregular. Então, na federação, se um dos partidos estiver irregular, cai a federação inteira. Então, observem a questão de suspensão, observem a questão de conta não prestada, de não apresentada, de regularização, essas questões todas em relação também aos partidos da federação. Pode passar, por favor. A consulta ela pode ser feita através do sistema SICO, Sistema de Informação de Contas, e no nosso site do TRE Maranhão tem disponível até como consultar, quais são os parâmetros para consulta. Então, vocês podem consultar para saber a situação dos diretórios municipais, para que possam regularizar o quanto antes. Pode passar. Adriane, você está falando de prestação de conta, fala de pré-candidato? Sim. A gente chama a atenção que as contas não apresentadas ou julgadas não prestadas de candidatos impede a quitação eleitoral. Então, atualmente ainda tem candidato prestando conta 2008, 2012. A gente é procurado por contadores para apresentarem as contas, para saber o sistema que usa e tudo. Então, aproveitem um posto que tem aqui embaixo, que foi hoje inaugurado, tirem a certidão de quitação, vê se tem alguma pendência e se tiver prestação de conta antiga, para que regularize antes do registro de candidatura. A regularidade do CPF junto à Receita Federal. Isso é importante para gerar, porque o candidato tem um CNPJ para a campanha. E essa regularidade do CPF junto à Receita Federal também é importante. Início da arrecadação e gastos. A regra para arrecadar e gastar é que cumpra os 4 requisitos juntos, não é um ou outro, é juntos. Registro de candidatura, o CNPJ, a conta aberta e o recibo eleitoral emitido, então o sistema baixado. Esses 4 requisitos são pré-requisitos, com exceção do financiamento coletivo, que, como falou o colega Magno, a partir de 15 de maio, pode haver a captação de recursos através do financiamento coletivo, da vaquinha eletrônica, sem pedido de voto, mas que pode ser feito. Mas escolham, tem que ter cuidado até na escolha dessa empresa. Escolham empresas, tem que ser escolhido empresas cadastradas no TSE e que o senhor conheça a idoneidade delas. Por quê? Porque caso a pessoa não se efetive como candidato, porque ainda é pré-candidato, esse recurso arrecadado tem que ser devolvido para as pessoas que doaram. Então, para não ter transtorno, não ter confusão, e a maneira de enviar esses dados para a Justiça Eleitoral é tudo tabulado, é muito específico. Então, escolham bem essa empresa também para financiamento coletivo. Pode passar. Sobre o registro de candidatura, cuidado, é um alerta. Todos os gastos, como o Célio falou, os sistemas são todos interligados. A prestação de conta tem uma inteligência muito interessante. A gente tem batimento de vários órgãos. A gente pede informações do Estado, do município. Então, são as informações todas interligadas.
Então, assim, comitê de campanha que for informar, bote, se não, só vai ser na minha casa, só para receber, então, doação estimável. Coloque na prestação de conta, coloque os gastos, a gente muitas vezes acha assim, não é um gasto, é uma doação, mas é uma doação estimável. Então, é bom sempre ter cuidado com essas informações. O endereço do comitê de campanha, eventualmente, caso dê algum problema ou não apresentação de conta, vai ser usado para uma intimação eventual. Então, cuidado com essas informações. O telefone de contato, o CEP, de novo eu batendo no CEP. O CEP sim, porque o CEP dá problema na geração do CNPJ e dá problema na autuação do processo. Então, cuidado com o CEP genérico. CEP 650000. Cuidado com o CEP genérico. Pode passar. Por favor. Agora, para finalizar, porque eu fui realmente com cada hora, né? Os preparativos iniciais, o que eu vou chamar a atenção? Despesa com convenção partidária. Despesa com convenção partidária é uma despesa ordinária do partido político, não é despesa eleitoral. Então, ela pode ser feita a despesa, o partido pode ter a despesa normal, ordinária, e essas despesas devem estar na prestação de conta anual. Contratação de advogado e contador. Tenham cuidado com achar que é uma mão de obra barata ou fazer... Tenham cuidado, dedicação. São dois profissionais essenciais para a prestação de conta. Questão de prazo, questão de argumento, questão de documentação. Vocês precisam ter bons profissionais para auxiliar os senhores. Abertura de conta bancária. Só existe uma conta bancária obrigatória, que é de doações para a campanha. As outras contas é só se receber recurso daquela espécie. Então, abertura de conta bancária... dentro do prazo. Então, já vejam documentação, já vejam um banco que os senhores têm acesso. Isso também é essencial e é necessário para começar a arrecadar. Vou falar rapidamente de tipo de arrecadação, que é a arrecadação de pessoa física, de doação estimável ou financeiro, autofinanciamento, a vaquinha, né? A vaquinha, e tem o evento de arrecadação. A gente quase nunca fala de evento de arrecadação, já é antigo na resolução, mas como veio agora, falando de showmício, aí eu resolvi, o evento de arrecadação é o evento, tipo uma feijoada, para arrecadar gastos. Você tem que comunicar a Justiça Eleitoral 5 dias antes, e a Justiça Eleitoral pode fiscalizar esse evento. Então, é um evento normal. Nesse evento pode ter o show, e o candidato vai poder subir no palanque. Mas desde que não seja nada dado, tudo tem que ser pago. Então, tem que ser pagar para entrar, pagar para comer, nada pode ser doado, tem que ser pago. E tudo vai ter que ser contabilizado. Lembrando que esse pagamento, vou fazer um show grande, ok, mas lembrando que esse pagamento da pessoa conta o limite de gasto dela, de pessoa física, que é 10% do declarado no imposto de renda do último ano. Então, tem que ter esse cuidado, mesmo doações estimáveis, conta para o limite. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E os gastos em gerais, aquela observação, não vou entrar em detalhes, que é mais um detalhe muito técnico, mas chama a atenção para as notas fiscais robustas, que comprovam a efetivação daquele gasto, com que está sendo aquele gasto. Porque tem alguns gastos específicos que necessitam, na própria resolução, tem definido como deve ser prestado, despesa com pessoal. Para ter esse cuidado, a gente está falando de recurso público. O recurso público, o TRE, sofre fiscalização do TCU. Então, a gente tem que também cobrar do jeito que o TCU pode cobrar para a gente, do jeito que a resolução está falando. Então, chama a atenção dos senhores para fazer esses gastos que sejam com a documentação robusta, né? Que tenha essa documentação robusta. E só para terminar minha fala, eu vou ressaltar uma alteração da resolução. Carreata com despesa com combustível tem que ser comunicado 24 horas para a Justiça Eleitoral. Adriane, qual vai ser o meio de comunicação? Não tem uma forma definida. Provavelmente a gente vai fazer um formulário nas zonas eleitorais que comunique. A resolução está expresso. Se não comunicar, o gasto é irregular. E se o gasto é irregular, com o fundo público, ele vai ter que ser recolhido ao Tesouro Nacional. Tá? Vou terminar por aqui. Todos já estão com fome. Foi um prazer falar com os senhores. Estou à disposição. Agradeço à senhora Adriane. Eu quero usar da fala apenas para registrar a nossa gratidão, abrir espaço se alguém quiser fazer algum tipo de questionamento.
quiser fazer algum tipo de colocação. Bom, eu acho que é o horário do almoço, né? Bom, mas de fato eu gostaria de registrar a nossa gratidão pelo compartilhamento dos conhecimentos, da experiência de vocês aqui conosco. Registrar que não foi apenas uma transferência um compartilhamento de informações com a plateia, mas com a TV Assembleia, que nós vamos divulgar amplamente os conhecimentos de Vossa Excelência que nos passaram hoje. Dizer que nós também vamos explorá-los bastante, porque eu estive aqui do lado do nosso corregedor e ele nos dizendo que vai colocar à disposição a equipe para rodar o Maranhão. Então, já estou avisando aos senhores deputados que poderemos ter a disponibilização de palestras em outros cantos do Estado, né? Principalmente em municípios grandes, como Imperatriz, e eu já faço essa fala nesse sentido, como sugestão. E nós estamos à disposição para ser parceiro, viu, desembargador, nesse projeto. Você conte com a Assembleia Legislativa. Mais uma vez a gente agradece aqui todos os deputados, em nome do nosso deputado Ariston, que foi quem trouxe para nós esse pleito e que nós abraçamos e ficamos muito felizes, viu, Ariston, com a contribuição que hoje nos é dada pelo TRE, pelo Tribunal de Justiça, lá pela Sala de Conciliação, mas principalmente pela contribuição que esses técnicos valorosos deixam aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.